Olá, seja muito bem-vindo. Hoje é terça-feira, dia 17 de agosto. Bom dia para você que nos acompanha. São exatamente 9 horas da manhã e a partir de agora você confere junto comigo aqui as principais notícias da nossa cidade. E a gente começa trazendo os números da pandemia aqui no município. Segundo a última atualização divulgada pela Prefeitura, foram registrados até o momento 26.605 casos de Covid-19. Desse total, 24.648 pessoas já se recuperaram. Ainda aguardam o resultado do exame 4.900 pessoas e já são 759 vítimas da doença. Em relação ao tratamento hospitalar, são 47 pessoas internadas. Dos casos confirmados, são 25 internações, sendo 15 delas em UTI. E dos casos suspeitos, são 22 pessoas internadas e até o momento 5 delas estão na UTI. Somados, os números representam 41% de ocupação em leitos de UTI e 31% em leitos de enfermaria. Sobre a vacinação, já foram 229.492 doses aplicadas, ou seja, aí quase 70% da população geral tomou a primeira dose da vacina e 30% da população já completou o esquema vacinal com a primeira e segunda doses ou dose única. Lembrando que essas informações são disponibilizadas diariamente nos canais oficiais da Prefeitura e, é claro, aqui no Bom Dia Jacareí. Hoje nós estamos recebendo o secretário de Comunicação da Câmara Municipal, o Márcio Martinelli, que vai comentar com a gente a ordem do dia de amanhã, os projetos dos vereadores. Lembrando que você também pode conversar com a gente e mandar a sua pergunta através das nossas redes sociais, que eu vou ler e apresentar aqui para o Márcio. Não se esqueça, facebook.com/TV Câmara Jacareí. Márcio, bom dia. Bom dia, Cibele. Bom dia a todos que assistem a gente no Bom Dia Jacareí. Faz tempo que você não aparece aqui, né, Márcio? Faz um pouco mais de 2 meses, né? Pouco mais de 2 meses. E vai ter vários projetos amanhã e vai ter um momento de tribuna livre. Vamos começar pelo momento de tribuna livre. Do que vai se tratar? A tribuna livre de amanhã vai tratar a respeito da PEC 32. Lembrando que na última sessão ordinária, a Sueli Cruz, que é presidente do Sindicato de Servidores aqui de Jacareí, já estava utilizando a tribuna livre para falar um pouco a respeito dessa PEC. E agora, novamente, traz um novo sindicato, no caso, o representante João Campinho, que é professor, ele vem também falar a respeito dessa PEC. O sindicato, nesse caso, não é o dos servidores, é o Sindicato Federal, no caso da Educação Básica, Profissional e Tecnológica. Então, é mais um tipo de movimento que vem para poder criticar essa questão dessa proposta de emenda constitucional que mexe no servidorismo público. Né? Sem tratar da questão de mérito, ele deve tratar a respeito dos pontos mais polêmicos que essa PEC vem trazendo desde o ano passado, de autoria principalmente do ministro da Economia, Paulo Guedes. Provavelmente ele vai adentrar em pontos como a questão da estabilidade, que vai ser mexida, que tende a ser retirada e deixada só para alguns tipos de cargo, como cargos de Estado, como eles vêm chamando. Mexe também na questão que eles chamam de cooperação entre iniciativa privada e setor público, ou seja, como se fosse uma nova inserção de recursos humanos e de trabalho da iniciativa privada dentro do setor público. A crítica que vem em relação a isso é que estão privatizando o setor público de um lado, do outro lado afirma que isso é uma questão de modernização do funcionalismo público. Então, provavelmente o João Campinho deve tratar a respeito desses assuntos. Lembrando que a Sueli já falou um pouco a respeito disso na sessão passada e até a tramitação dessa PEC nós ainda veremos muito uso de tribuna livre, muito tipo de manifestação, até mesmo de possível greve, né, chamada de greve dos servidores, para tratar a respeito dessa natureza desse tema, né, Sibeli? Márcio, agora para que o nosso espectador tenha uma noção melhor do que se trata, assim, com um pouco mais de detalhes, a PEC 32. Essa PEC ela tem vários pontos polêmicos e alguns pontos em que realmente, aparentemente, é necessário mudar. Vamos tratar dos pontos mais polêmicos que ainda deve ser bastante discutido no Congresso Nacional. Ela mexe no servidorismo público, tanto no nível federal, estadual e municipal. Ela mexe com a estabilidade. A estabilidade hoje, como todo mundo sabe, ela não é uma questão engessada, o servidor público hoje pode ser mandado embora desde que tenha alguns critérios. Processo judicial transitado em julgado,
Tem também questões como abertura de comissões internas que avaliem com todo tipo de defesa ampla até que se chegue a uma conclusão, ou seja, existem algumas ferramentas que propiciam, que podem fazer a exoneração de um servidor acontecer. Só que muitos afirmam que esse tipo de ferramenta não funciona e que a estabilidade acaba sendo uma coisa quase que permanente. Então, o que a proposta, a PEC, vem trazer? Estabilidade somente para cargos de Estado. O que é cargo de Estado ainda não está definido. Entende-se, o Congresso afirma que posteriormente à aprovação dessa PEC regulamentaria o que seria cargos de Estado. Há o entendimento de que cargos de Estado seriam aqueles que você não encontra paralelo com o setor privado, ou seja, aqueles cargos que só existem no setor público, né? Procuradores, de repente algum tipo de ministros, esse tipo no caso de efetivos, né, de cargos em que você não encontra no setor privado, somente no setor público, mas ainda não há uma definição sobre isso. Esse é o ponto mais polêmico. O outro ponto que é bastante polêmico é o que eles chamam de cooperação, que é a entrada do serviço privado dentro do serviço público. Então, no caso de recursos humanos, seria mais ou menos uma terceirização, como hoje já ocorre. Existem várias terceirizadas hoje que estão dentro do serviço público. Só que essa PEC ela tenta abranger um pouco mais e dar mais espaço para o setor privado. Qual que é a crítica em relação a isso? A crítica é que acabe cada vez mais o poder político tendo espaço para que haja uma ingerência dentro do setor público. Essa é a crítica do lado que é contra a PEC. No lado de quem é a favor da PEC, obviamente, entende isso como uma necessidade, uma modernização, e vai caber aos parlamentares decidir a respeito disso. Mas ainda o Congresso ainda está numa fase muito inicial dessa PEC. Né? Eles ainda estão na comissão especial, estão discutindo ainda essa questão. Tem muita coisa que vai ser alterada e a gente nem sabe se de fato isso vai ser aprovado. Mas já é uma discussão bastante relevante a se fazer, que a Tribuna Livre vai falar um pouco mais a respeito disso. Ok, Márcio, eu vou pedir licença só um minutinho, porque a gente vai falar sobre o número de reclamações com a aquisição de empréstimos consignados, que aumentou significativamente no PROCON de Jacareí. A principal vítima é a população idosa. Seu Vicente quase foi vítima de um golpe. O idoso recebeu uma ligação de uma instituição financeira dizendo que teria abatimento no valor de suas parcelas. Porém, o que ele não sabia é que estava sendo induzido a aceitar um empréstimo consignado. E esse valor foi tirado daqui de 12 mil e pouco, já está na conta do senhor. E não é renegociação de dívida, é empréstimo. Agora o senhor verifica aí se o senhor aceita esse empréstimo ou não. Falei para não, de imediato, claro que não, já tenho a dívida, o que eu vou querer sair para mim é a renegociação. Não tem renegociação. Eu vou acionar, vou no PROCON imediatamente e vou passar no banco. Aí que eu fui procurar o PROCON. Eles falaram, não, é fraude entre 3 pessoas. Seria a primeira que entrou em contato com o senhor. A segunda que veio do INSS que confirmou, foi logo imediato. Agora essa terceira hoje, que está querendo mandar para o senhor esse documento, o senhor vai assinar, o banco vai ver essa assinatura, vai resgatar esse dinheiro e o senhor vai pagar as parcelas depois. Assim como o seu Vicente, muitos idosos têm sido vítimas de cobranças indevidas de instituições financeiras. Como as parcelas para pagamento dos empréstimos consignados são cobradas diretamente da fonte de renda, muitas vezes a situação se passa despercebida ou é tardiamente identificada. Com relação ao empréstimo consignado, a nossa maior reclamação é de empréstimos indevidos, empréstimos não solicitados. Isso tem se tornado recorrente aqui no PROCON. Idosos que não solicitaram empréstimos e esses empréstimos foram creditados em suas contas. O aposentado que não queira e não pretende fazer o empréstimo, contratar um empréstimo por um tempo, durante um prazo, ele pode fazer esse bloqueio no site do INSS, que talvez seja um filtro, uma restrição para que esse tipo de erro não ocorra. 1 em cada 5 ligações recebidas pelo PROCON de Jacareí neste ano é para reclamar de irregularidades em empréstimos consignados, sendo que 98% das ocorrências têm como vítimas a população mais idosa.
A diretora do Procon exemplificou quais são as atitudes corretas para se evitar cair em golpes financeiros e frisou: na dúvida, contate o Procon. O idoso pode também fazer o cadastro e acompanhar a sua vida financeira pelo Banco Central, no site do Banco Central, pela parte Registrato. E lá ele acompanha todas as suas movimentações financeiras, PIX, depósito, TED. E, na dúvida, procure o seu gerente. Não dê dados, não mande foto, não faça nada que possa se arrepender depois. E se ocorrer de cair, de ser depositado algo em sua conta que você não depositou, que você não pediu, não solicitou, procure o Procon para que a gente possa orientar o que fazer, como fazer, até mesmo entrar em contato com essa fornecedora. Pois é, situação triste, complicadíssima aí, mais alguma coisa que pode onerar os idosos aqui da nossa cidade. Eu continuo aqui a nossa entrevista com o Márcio Martinelli, que é secretário de comunicação, lembrando que você também pode enviar a sua pergunta pelas nossas redes sociais. Márcio, amanhã a gente tem 2 projetos do prefeito, é isso mesmo? Fala um pouquinho pra gente. Temos 2 projetos, Cibele. Ambos projetos têm um caráter em respeito de econômico, né? O primeiro deles trata a respeito de um remanejamento de emenda impositiva, de emendas impositivas no caso, né? Acho que é sempre válido a gente lembrar que as emendas impositivas, elas são relativamente novas, são de 2017, que é uma parte do dinheiro da prefeitura, especificamente 1,2% da receita líquida da prefeitura, ela pode ser utilizada pelos 3 vereadores da casa. Então, todo ano, ao final do ano, os vereadores indicam uma certa quantidade em dinheiro que eles apontam aonde aquilo pode ou não ser utilizado. Pode uma melhoria ali, uma compra de equipamento lá. Então, essas são as emendas impositivas que são relativamente novas, desde 2017. Ocorre que agora existe uma novidade nesse processo. Porque o que vinha ocorrendo? O dinheiro, o vereador alocava o dinheiro, eu quero a compra daquele equipamento, eu quero a compra daquilo, eu quero uma melhoria daquilo. Só que nem sempre o vereador ele tem a informação de que se é possível com aquela quantidade de verba, se é possível tecnicamente, ou seja, algumas emendas impositivas não estavam saindo do papel, né, porque o vereador precisava daquilo e por algum motivo que a prefeitura tinha a informação, porque é ela que tem toda a informação a respeito disso, não conseguia fazer. Então o prefeito trouxe essa novidade desde 2017, que é remanejar as emendas impositivas. No caso, é a tentativa de remanejamento de emenda impositiva de 3 vereadores, Abner de Madureira, Luiz Flávio e Valmir do Parque Meia Lua. No caso, vamos dar um exemplo no caso do Abner de Madureira. Essa emenda impositiva está relacionada com a emenda impositiva do ano passado, que foi alocada no ano passado, de 2020 para 2021. O vereador Abner havia destinado R$50 mil para uma questão, para um evento, que era a Caminhada da Vitória. Por algum motivo, o prefeito coloca no projeto que são de ordens técnicas, mas por algum motivo esses 50 mil ou não foi o suficiente, ou a Caminhada da Vitória não pode ocorrer devido à pandemia, enfim. Existem vários fatores que podem ter cancelado esse tipo de evento. Então o prefeito possivelmente propôs para o Abner, falou, olha, será que a gente não pode fazer dessa forma? A gente divide 30 mil para uma questão e 20 mil para outra. E foi basicamente isso que vem ocorrendo. O vereador Valmir também ocorreu mais ou menos a um valor um pouco maior, de 250 mil. Então o vereador Valmir tinha colocado 100 mil para a compra de um raio-x na unidade da família lá no Parque Meia Lua. Inclusive, frequentemente nas sessões ele vinha falando a respeito disso. Mas em algumas audiências públicas nós já havíamos ouvido dos secretários que naquele local não havia demanda para aquele raio-x, ou que não bastava somente o raio-x, que você precisa de alguém capacitado, enfim, pode haver diversos motivos que aquele equipamento não foi comprado. Então o prefeito é como se ele estivesse trazendo um projeto, olha, eu não consigo comprar um raio-x, mas a gente pode fazer isso aqui, o que você acha? Então é essa a proposta que o prefeito traz para casa, remanejamento de 3 emendas impositivas de 3 vereadores. Então, vai caber aos vereadores entender. Acreditamos que o prefeito deva ter conversado com antecipação com os vereadores para saber se o vereador concorda com aquilo, mas caso também não tenha conversado, no plenário os vereadores vão ter totalmente a liberdade de explanar se são favoráveis ou contrários a isso. Então, vamos aguardar a respeito desse projeto. Certo. E tem também a revogação da lei de permuta, é isso? Isso. Essa foi uma questão antiga, né? O prefeito vem revogar uma lei
de 2000, na verdade. Existe uma tentativa de permuta que a prefeitura, nos anos 2000, teve interesse numa área privada que ficava no jardim, no rio abaixo. No rio abaixo, ele queria fazer uma permuta com o proprietário que tinha esse terreno lá no rio abaixo e interessava para a prefeitura trocar onde hoje é o leve do Jardim Flórida, na Pensilvânia. Então, a intenção era que fizesse essa permuta. Contudo, com o tempo, descobriu-se algumas questões mais delicadas lá no terreno público da Pensilvânia, que parece que tem uma vala lá, tem toda uma questão ambiental que ainda está em processo no judiciário e que pode ser entendido como uma área de proteção permanente. E se isso vier a acontecer, se o judiciário assim entender, não seria possível fazer essa permuta. Já não é possível, na verdade, a prefeitura já ressarciu o proprietário da privada e está com os dois terrenos, até porque hoje existe um leve lá, então não é interesse da prefeitura ceder mais a realidade é outra, né? Ceder esse terreno. Então o prefeito só vem cancelar uma lei de 2000 que já não havia dado certo por diversas questões, só para deixar a questão legislativa um pouco mais organizada. Falando em Avenida Pensilvânia, isso me fez lembrar de que essa semana um lobo-guará foi avistado ali na Avenida Pensilvânia. Márcio, eu vou pedir licença para você mais um pouquinho, porque a Prefeitura de Jacareí e o SAI, que é o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, assinaram a ordem de serviços para o início da obra de duplicação da ET Central, a principal estação de tratamento de esgoto da cidade. Localizada no Parque dos Sinos, com a execução da obra, todo o esgoto coletado na região oeste, a margem esquerda do rio Paraíba, será encaminhado para tratamento. A duplicação da ET Central, somada às demais obras complementares já planejadas, vai permitir que Jacareí alcance a universalização do tratamento de esgoto. O prazo estimado para a execução da obra é de 540 dias corridos e 360 dias de operação assistida. O investimento inicial é de mais de 21 milhões de reais em recursos vinculados ao Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal, num compromisso firmado entre o Ministério das Cidades e a Caixa Econômica Federal. E Jacareí continua na campanha de imunização contra a Covid-19, aplicando a segunda dose. E quem nos traz mais informações é a jornalista Larissa Sotero, que está ao vivo lá no plenário. Bom dia, Lari. Quem é que pode receber o imunizante hoje? Bom dia a você, Cibele. Bom dia a todos. Jacareí, que agora imunizou mais de 99% da população com a primeira dose da vacina, segue a campanha aplicando a segunda dose do imunizante. Hoje podem receber a segunda dose as pessoas que tomaram AstraZeneca no dia 25 de maio ou em data anterior. Também vão poder tomar a segunda dose da vacina as pessoas que tomaram Coronavac no dia 20 de julho ou data anterior. Para receber a segunda dose da vacina, é necessário levar o cartão de vacinação e um documento de identificação com foto. O cartão de vacinação é uma parte muito importante, não deixe de levá-lo, é indispensável. O atendimento acontece das 9 da manhã às 17 em todas as unidades municipais de saúde da família, com exceção do Jardim das Indústrias e do Cidade de Salvador. Lá o horário vai das 9 às 19 da noite, assim como as unidades básicas de saúde e a UBS Central. Mais informações e todos os endereços para tomar a sua segunda dose da vacina é só acessar jacareí.sp.gov.br ou entrar em contato pelo telefone 156. A segunda dose é muito importante porque ela completa o esquema vacinal e te deixa imunizado contra a Covid-19. Sibeli, eu volto com você no estúdio. Obrigada, Lara. A segunda dose é essencial, gente. Não esqueçam de tomar, não deixem para segundo plano, porque você tem que completar o esquema vacinal e a sua primeira dose não é suficiente. E 2 projetos que impactam o plantio e o cultivo de árvores em Jacareí estão em tramitação na Casa Legislativa. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, recomenda a proporção mínima de uma árvore por habitante nas cidades. Uma cidade com um plano de arborização que incentive o cultivo de árvores pensa no benefício a longo prazo de toda a população. Em teoria, quanto mais verde, melhor.
A Organização Mundial da Saúde recomenda que haja o cultivo de pelo menos uma árvore por habitante na área urbana. O primeiro passo para fazer um plano de arborização urbana é justamente começar com um inventário, um levantamento de quais e quantas árvores a gente tem no nosso território, né? Nem que seja inicialmente ou melhor, sendo especificamente no território na malha urbana, né? Então, a partir disso, a gente consegue fazer essa relação para saber o quanto que a gente está defasado em relação a esse número e também nos auxilia a traçar uma meta, um objetivo de curto, médio e longo prazo. Um desafio para a cidade mais verde são as queixas dos munícipes em relação às árvores próximas da rede elétrica ou com raízes expostas em calçadas. Para mudar esse cenário, tramita na Casa Legislativa um projeto de lei dos vereadores Edgar Sasaki e Abner de Madureira que restringe as espécies que podem ser plantadas em imóveis da cidade. Nós estamos querendo dizer, né, no caso, através desse projeto, que determinado tipo de plantas poderem ser plantadas embaixo da rede de fiação pública, no caso, né? E justamente as plantas de porte baixo. Aquelas de porte alta, média, serem proibidos, né? Justamente porque ela vai dar problema, tá? Pela própria característica da planta, ela vai dar problemas futuros. O texto do projeto classifica os tamanhos das árvores como grande porte, espécies cujas copas atinjam mais de 10 metros de altura, médio porte, espécie cujas copas atinjam entre 5 e 10 metros de altura, e pequeno porte, espécie cujas copas atinjam um máximo de 5 metros de altura. Se for uma planta de médio porte, ela pode ser plantada do outro lado da rua, onde você não tem a rede elétrica. O plantio das árvores contribui para a diminuição da poluição sonora, a absorção dos raios solares e poluição atmosférica, mas é importante saber o que se está plantando. Muitas das vezes o problema não é da árvore, mas é a escolha inadequada da espécie que depois vem a causar um problema para a rede elétrica, que todos nós precisamos, né, de energia elétrica, mas a gente sabe que a gente também precisa de árvores, né? A escolha inadequada também pode ocasionar um outro problema, o cultivo de plantas exóticas. O projeto de emenda à lei orgânica do vereador Sasaki e outros 4 parlamentares incentiva a retirada da espécie espatódia de dentro das propriedades particulares. A espatódia, ela é uma planta que tem a sua origem na África tropical, tá? Uma planta belíssima, tá? Isso a gente não pode negar. Tá? Mas ela tem prejuízos para o meio ambiente, principalmente para a fauna, né? Tá? Em que as abelhas, né? E também os pássaros, no caso beija-flores e tudo mais, são afetados, né? Pelo líquido que ela possui, né? O objetivo do projeto de emenda é que as espatódias, conhecidas como tulipeira, bisnagueira ou chama da floresta, sejam substituídas por espécies nativas. Levando para ele ali um leque de opções de plantio de espécies que já são adequadas, né, que a gente sabe que não vai causar problema tanto para a rede de energia elétrica quanto para a infraestrutura, esse tipo de aproximação ele pode contribuir para que esse cidadão ele crie um vínculo afetivo com aquela árvore. O projeto de lei e o projeto de emenda à lei orgânica estão em tramitação na Câmara Municipal e devem ser aprovados e sancionados pelo prefeito para então entrarem em vigor em Jacareí. Para então entrar em vigor e amanhã esse projeto entra em pauta, Márcio. Ele entra em pauta com alterações em relação à reportagem, né? Porque essa reportagem foi no início do ano e depois tiveram algumas tramitações de um substitutivo, no caso. Substitutivo é quando existe um projeto dentro de um projeto, né, que não dá mais para se alterar o projeto original, você cria um projeto paralelo. Caso o substitutivo for aprovado, o projeto original acaba sendo prejudicado. Qual que é essa questão do substitutivo? O vereador Edgar Sasaki buscou outros vereadores, vereador Luiz Flávio, Sônia, outros 7 vereadores assinaram com ele para inserir mais uma espécie para que fosse incentivada a erradicação. No caso, a espécie leucena, né? A gente tem uma foto, é a foto número 2, pode colocar para a gente só identificar qual que é a imagem. Essa é a leucena.
que é no substitutivo inserido junto com a espatódia, no qual a reportagem tratou, né? Essa é a espatódia que o vereador Edgar Sasaki estava tratando. Então, essas duas espécies, caso o projeto for aprovado, vai passar a ter maior dificuldade de crescimento aqui na cidade de Jacareí pelos motivos biológicos nos quais o vereador já apresentou. Essa espécie leucena, inclusive, ela tem, segundo o projeto, claro, né, ela tem um dano maior para a cidade, né, porque parece que biologicamente ela faz o crescimento de mais ervas daninhas e acaba matando todo o ambiente ao redor, diferentemente da espatódia, no qual ele afirma ser tóxica. Ela é uma espécie exótica, só que ela é tóxica tanto para o ambiente quanto para os animais. A outra, essa espécie leucena, de acordo com o projeto, afirma que ela acaba prejudicando todo o ambiente por causa a sua natureza, das suas raízes, acaba afetando tudo que esteja em volta dela. Bom, então vamos ver amanhã como que vai acontecer isso, né? De vez em quando aparecem uns projetos assim, em relação a árvores, né? Eu lembro que na legislação passada o projeto não chegou a entrar na pauta dos vereadores, mas também o vereador, acho que o Paulinho do Esporte, chegou a comentar de uma planta que é a ficus, né? Que segundo ele corrói encanamentos, tal, enforca encanamentos, né? E de vez em quando esses projetos em relação à natureza acabam entrando em pauta aqui pelos vereadores, né? Já teve o Juarez falando das pombas, dos animais. Então isso é um assunto recorrente e meio que inevitável, né? A natureza, nós estamos invadindo a natureza e tudo isso vai acontecendo. E vai ser cada vez mais comum esse tipo de projeto, não só de árvore, como relacionado ao meio ambiente. O que cabe, e a Câmara deve fazer o uso nas próximas vezes, é que a Comissão de Meio Ambiente também busque de forma externa informações sobre isso. No caso dessas duas espécies, aparentemente é um consenso de que de fato elas fazem mal, mas posteriormente, quando vier outras questões, seja de animais, seja da fauna, seja da flora, a Comissão de Meio Ambiente deve ativar outros setores da sociedade, de repente conselhos, de repente professores da área, para ver se de fato aquilo cabe, né? Para você aprovado uma coisa também que esteja fora da literatura biológica. Mas a comissão com certeza vai ter esse cuidado nos próximos projetos que a gente vai vir a discutir. É isso aí, a gente vai para um rapidíssimo intervalo, mas voltamos já. A Prefeitura pretende revitalizar o Parque Califórnia. De acordo com o projeto, os 14.200 metros quadrados do parque contarão com uma academia ao ar livre, área de convívio com pergolados, espaço para abrigar uma feira de artesanatos e um novo playground. A Prefeitura afirma que a lagoa será o ponto central e contará com um projeto paisagístico. Haverá a criação de caminhos e trilhas que permitam o acesso a ela, espaços de convívio, além de conforto para a prática da pesca esportiva, onde serão instalados bancos de madeira no entorno. A intenção é que o ambiente que existe hoje seja reaproveitado com adequações, reformas e restaurações, como a quadra atual que será revitalizada. Pelo projeto, haverá a troca da areia, implantação de sistema de drenagem, fiada de alvenaria para apoiar o novo fechamento e plantio de grama. O projeto prevê que o playground seja ampliado para que comporte a instalação de novos brinquedos, além da implantação de área de estar com bancos, mesas e lixeiras. E um espaço para a feira de artesanato também está no planejamento. Uma academia ao ar livre deve ser instalada, onde hoje existe o local para a prática de bocha. Na área de convívio, deve ser implantado pergolados de madeira de reflorestamento. O projeto também prevê uma pista de caminhada de mais de 330 metros lineares de calçadas destinadas para isso. Ela atravessará os diferentes ambientes do local, contornando o lago. Também estão previstas vias acessíveis, pois as escadas e calçadas pré-existentes serão adequadas, além da implantação de novas rampas, gradil e corrimão duplo onde houver necessidade.
Quer saber mais sobre esse projeto de revitalização do Parque Califórnia e fazer a sua contribuição? Então envie um e-mail para participajacareí@jacareí.sp.gov.br e fique atento aos canais de comunicação da Prefeitura. Estamos de volta e a gente começa conferindo um pouco do trabalho realizado pelos vereadores no quadro Momento Legislativo. O primeiro vereador é o vereador Rogério Timóteo, que enviou indicação ao prefeito Isaías pedindo a pintura de faixas em toda a extensão da Estrada Municipal Biagino Tchefe, no bairro Pagador Andrade, região norte da cidade. O vereador Dr. Rodrigo Salomão enviou pedido de informação ao prefeito Isaías Santana sobre verbas parlamentares destinadas a Jacareí pelos deputados estaduais entre 2017 e 2021. E o presidente da Casa, Paulinho dos Condutores, enviou indicação ao prefeito Isaías Santana pedindo a realização de serviço de cobertura no ponto de ônibus na Avenida Malaquiácide, na região norte da cidade. Lembrando que mais informações você confere no nosso site, que é o jacareí.sp.leg.br. Márcio, você quer falar alguma coisa, comentar alguma coisa em relação a essas informações que a gente viu? Fazer só um adendo em relação ao do vereador Rodrigo Salomão. Aparentemente, a gente não está com um documento em mãos aqui, mas aparentemente aquelas verbas parlamentares no qual ele fala não é a mesma das emendas impositivas nas quais nós falamos agora no primeiro bloco, né? Essas verbas parlamentares que o Dr. Rodrigo deve estar falando, repito, não estou com os documentos aqui em mãos, depois da sessão a gente vai teremos de forma mais completa. Mas aparentemente essas são as emendas parlamentares que vêm do governo federal e estadual, né? Diferentemente das emendas impositivas, que são recursos do Tesouro do município, tá? Aliás, o Dr. Rodrigo Salomão tem falado frequentemente nas sessões que ele tem pedido verbas para os deputados em relação à Santa Casa, e ele questiona toda vez onde que foi parar essa verba, onde é que foi parar esse dinheiro, porque ele fez vários pedidos destinados à Santa Casa e ele realmente está cobrando uma posição de onde foi parar esse dinheiro, né? Tem sido uma reclamação frequente dele. Sim, e além dessas questões que já foram apresentadas, nós trouxemos algumas imagens já referente à sessão de amanhã, tá? Nós não temos a documentação completa, isso vai ser possível acessar somente no dia de hoje, no período da tarde, mas alguma coisa a gente já vai ter o que vai ser apresentado no dia de amanhã. Então a gente tem, no caso do vereador Rogério Timóteo, no qual já foi colocado aqui, algumas informações a respeito de descarte de lixo e entulho lá na Joaquim Bernardino de Souza. É a foto número 3, se puder colocar para a gente, só para a pessoa se localizar, onde o vereador, isso é aí mesmo, em frente ao condomínio Jacarandá, lá na Vila Nova Aliança. Então, essa foto ela é relativamente antiga, ela é de 2019, mas possivelmente o vereador Rogério Timóteo está falando desse local ao lado esquerdo, direito, aliás, de você que está assistindo com a gente. Então, possivelmente existe um descarte irregular de lixo, de entulho nesse gramado, nesse terreno, e o vereador está pedindo para a prefeitura para que isso possa ser corrigido. Além disso, também temos a foto número 4, puder colocar para a gente também. Aí é o pedido de um novo ponto de ônibus nesse local, que é no Conjunto São Benedito, lá na Avenida Paulo Setúbal. Esse é um pedido do vereador Abner de Madureira, no caso seria ao lado direito também. O vereador nessa próxima sessão deve explanar um pouco a respeito disso, Sibeli. Aliás, esse assunto de mobilidade tem sido frequente dos vereadores, reclamações também na área de mobilidade, reclamações para o secretário de mobilidade, tem sido talvez, eu acho que um dos pontos mais frequentes de reclamações dos vereadores, não é isso, Márcio? É um conjunto de fatores que parece que tem se colocado no mesmo tempo em virtude principalmente da pandemia. Então tem os horários de ônibus, em que há uma reclamação bastante grande em relação ao número de ônibus, de linhas que tem ocorrido,
E agora tem também a questão dos pontos de ônibus descobertos. Inclusive a TV Câmara Jacareí está produzindo uma reportagem a respeito disso. Então provavelmente os vereadores devem tratar com um pouco mais de carinho, devem pressionar a mobilidade urbana com um pouco mais de intensidade para que os pontos de ônibus passem a ter aquela devida proteção, né, com questão para sol, questão para chuva. Então vamos ver isso nas próximas sessões como vai acontecer. Ok, eu vou pedir licença para o Márcio mais um pouquinho, porque a Prefeitura de Jacareí publicou um decreto ontem que estabelece o retorno presencial dos servidores públicos para os postos de trabalho a partir do dia 1º de setembro, com exceção das gestantes. Os servidores que não tomarem a vacina contra a Covid-19 e se negarem a receber o imunizante serão afastados sem direito ao salário. De acordo com o decreto, os trabalhadores que fazem parte dos grupos autorizados a se vacinar, mas que ainda não tomaram a vacina, deverão apresentar até o dia 27 de agosto a justificativa médica para não receber o imunizante. Eles também terão que apresentar um demonstrativo de como trabalharão sem prejudicar a sua saúde pessoal e dos demais funcionários públicos. Caso a justificativa não seja aceita ou o funcionário se recuse a receber a vacina, ele será afastado do cargo compulsoriamente, sem direito ao salário, até que seja vacinado contra a Covid-19. E a partir de hoje é dia 17, os estabelecimentos de Jacareí passarão a funcionar sem restrições de horário ou de capacidade máxima. A medida segue o que foi anunciado pelo governo do estado de São Paulo. Mesmo com as liberações, os protocolos sanitários, como o uso de máscaras, seguem obrigatórios para toda a população. As atividades comerciais que funcionarem presencialmente deverão cumprir o distanciamento mínimo de 1 metro entre as pessoas, disponibilização de álcool em gel, além de observar as demais regras estabelecidas pela Vigilância à Saúde. O decreto completo você confere em jacareí.sp.gov.br. E a Secretaria de Mobilidade Urbana está realizando a Semana do Ciclista e promove ações em diversos pontos da cidade. Quem nos traz mais informações é a jornalista Nayara Francesco. Bom dia, Nay. Quais são as informações? Bom dia, Cibele. Bom dia a todos. A Semana do Ciclista começou ontem aqui na cidade de Jacareí e vai até sexta-feira, dia 20 de agosto. A Prefeitura daqui da cidade de Jacareí, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana, está realizando diversas atividades nos pontos onde tem maior movimento de bicicletas. Um dado bem interessante, Cibele, é que Jacareí ampliou a malha cicloviária em 20 quilômetros, além de instalação de bicicletários. Lá em 2016, eram apenas 6 bicicletários. Agora a cidade já soma 33 em diversos pontos aqui de Jacareí. Como eu falei lá no começo, essas atividades elas vão até sexta-feira agora, sempre às 8h30 da manhã e depois às 2h da tarde, com exceção das atividades que vão ser realizadas ali no Parque Brasil e na Rua Rui Barbosa, que na sexta-feira será às 9h30 da manhã e depois às 2h30 da tarde. Para poder conferir todos os endereços onde serão realizadas essas atividades, Cibele, os moradores podem conferir os endereços diretamente no site da Prefeitura, que é o jacareí.sp.gov.br. É com você aí no estúdio. Obrigada, Nay. Bicicleta é tudo de bom, né? E olha só, no último sábado, o primeiro drive-thru aconteceu ali, o primeiro drive-thru de lixo eletrônico, e foi muito bem recebido pela população e arrecadou aí um total de 470 quilos de materiais diversos, como aparelhos celulares, monitores, televisores, micro-ondas, aparelhos de som, enceradeiras, teclados, entre vários outros. Além de realizar o descarte respeitando o meio ambiente e protegendo a saúde de todos, já que muitos componentes desse lixo eletrônico são maléficos à saúde, as pessoas que participaram do drive-thru receberam mudas de plantas medicinais e aromáticas cultivadas pela equipe da Diretoria de Sustentabilidade e Educação Ambiental de Jacareí,
que atua no viveiro Seu Moura. Nesta ação, foram doadas cerca de 100 mudas de várias espécies. Todo o material recolhido foi enviado à cooperativa Jacareí Recicla, contribuindo com várias famílias de catadores e cooperados, estimulando a logística reversa e reaproveitando diversos itens na cadeia produtiva, seguindo a lógica de coleta, reuso, reciclagem, tratamento e disposição final do resíduo. Com o sucesso desse evento, o drive-thru passa a ser permanente e itinerante, circulando por diversos bairros aqui da cidade. A próxima edição já está confirmada para o dia 19 de setembro no Jardim Pedra Mar. Olha aí, anote, dia 19 de setembro no Jardim Pedra Mar, você pode fazer o descarte do seu eletrodoméstico. E o programa Incubadora da Moda está com o edital aberto para contemplar 15 mulheres para trabalharem no desenvolvimento e aceleração de projetos e empresas ligadas à moda, corte e costura para tornar a cidade uma referência na área. Como uma forma de apoiar e acelerar projetos e empresas relacionados à moda, corte e costura, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, por meio do Centro de Inovação e Empreendedorismo, lança o projeto Incubadora da Moda, uma ação complementar aos gestoras da moda. O programa Incubadora da Moda está sendo criado para gestoras da moda, visto que elas já passaram por uma capacitação, tendo todas as capacitações em empreendedorismo, gestão de negócios, aprendendo todas as ferramentas. Elas concluem o programa apresentando o modelo de negócios e agora elas vão poder aplicar esse modelo de negócios dentro da Incubadora da Moda. Atualmente, no Brasil, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, pelo menos 8 milhões de mulheres perderam o emprego durante a pandemia. O programa foi pensado para aquelas que querem empreender e têm experiência na área da costura, mas encontram dificuldades para se recolocarem no mercado de trabalho. O impacto é geração de trabalho e renda, visto que elas já cresceram com os negócios delas e aqui dentro, elas desenvolvendo as oficinas, podendo multiplicar, ampliar essas redes de costureiras e a gente formar uma grande rede mesmo de costureiras na cidade, até mesmo para atender uma região. Durante a incubação, que acontecerá dentro deste galpão em um condomínio empresarial de Jacareí, as 15 selecionadas poderão ocupar o espaço por até 2 anos e passarão por 3 fases no processo. A primeira fase é da instalação, toda essa transição, delas saírem com as oficinas de dentro de casa, virem para o ambiente industrial. Depois elas têm a parte dos projetos de desenvolvimento até a comercialização, até a terceira fase, que já é a desincubação, que é a transição para elas irem para um outro lugar, para um outro espaço e expandirem as suas oficinas. O edital para as inscrições segue aberto por tempo indeterminado no site da Prefeitura e é destinado para as residentes de Jacareí que tenham participado dos projetos empreendedoras ou gestoras da moda. A expectativa é que no mês de setembro, as selecionadas já comecem a produzir no local. A gente tem acompanhado elas desde o primeiro programa em 2019, acompanhando a evolução e também trazendo elas para dentro da secretaria para elas participarem de outros programas e se desenvolverem. Então, a minha expectativa é que a gente cresça com esse projeto e que, num futuro próximo, a gente tenha um polo de moda de Jacareí. Olha que projeto legal, 15 mulheres serão selecionadas e a gente espera dentro de pouco tempo poder ver essa produção própria aqui da nossa cidade com estilistas, modelistas, costureiras e de repente até um preço assim que vai ser legal para todo mundo. Em setembro a gente vai ver aí como é que vai ser o resultado disso tudo. Márcio, estamos chegando ao final de mais um programa. Você tem mais alguma informação em relação ao trabalho dos vereadores aqui? Acho que só faltou a gente destacar um último trabalho que a gente conseguiu pescar desses documentos prévios que vão ser apresentados amanhã, que é de autoria do vereador Valmir, do Parque Meia Lua, poder colocar a imagem para a gente. É até curioso, né, Cibele? Você tratou um pouco disso também no próprio Jornal Bom Dia, né? E naquele local ali que trata-se lá do Jardim Santana de Pedregulho, basicamente, mais especificamente da Rua Antônio Pedro Costa, existe uma poluição que acaba virando uma espécie de espuma, né? A gente não sabe exatamente o que se trata, assim, mas vamos procurar um profissional para nos explicar o que realmente é aquilo.
Então, essa é uma foto que o vereador cedeu para a gente. Possivelmente nessa sessão ele vai bater em cima disso mais uma vez. E acho que é válido também a TV Câmara a gente dar uma passada lá e verificar essa questão, né? Sim, inclusive Rodrigo Romero, nosso repórter, vai cobrir essa matéria. Essa espuma tem surgido ali, como o Márcio já disse, no bairro Pedregulho e provavelmente está vindo ali do aterro sanitário, tem deixado um cheiro forte e os munícipes chamaram o vereador ali para explicar para pedir alguma explicação, alguma resposta da prefeitura em relação a isso. E você aí que nos assiste vai poder acompanhar essa matéria depois com detalhes que a gente vai estar exibindo por aqui. Márcio, obrigado pela sua presença, pela sua participação aqui e a gente espera que essa presença agora vai ser constante para a gente poder explicar para você o trabalho aqui dos legisladores da cidade. Alguma última palavra? Somente isso, obrigado você, Cibele, e nos esperamos nas próximas então. Obrigada. Pois é, a gente vai ficando por aqui, você confere a reprise desta edição do Bom Dia ao meio-dia e vai poder acompanhar todas as reportagens produzidas pela nossa equipe por meio das redes sociais. Lembrando que amanhã tem sessão ao vivo a partir das 9 da manhã. Nós temos um encontro marcado também na quinta-feira. Se cuide. Aliás, hoje tem TV Câmara Entrevista que vai falar sobre a LIC, a Lei de Incentivo à Cultura. Nós teremos convidados que serão apresentados nessa estreia do TV Câmara Entrevista. Um dos convidados será o nosso cinegrafista Tiago Pedra, que vai falar sobre como a Lei de Incentivo à Cultura beneficiou o bairro Jardim Pedra Mar. Uma ótima terça-feira para você. Se cuidem e até mais.